Olá, pessoal. Que bom, hoje nós temos aqui um colega de Habitat, o Felipe da Hydril, que vai contar um pouquinho da trajetória dele e o que ele está inventando para resolver aí problemas em gerais aí relacionados à energia, né? Nessa pegada aí que a gente está vivendo de sustentabilidade. Ter alternativas de energia limpa faz toda a diferença. Felipe, brigadão, cara. Muito bom ter você aqui. No dia a dia a gente divide das mesmas angústias, as mesmas. Até a gente vai terminar esse podcast com uma dancinha pro TikTok. Isso aí. Show de bola, cara. Brigadão por estar aqui, contar um pouquinho da tua trajetória. E eu queria começar justamente por isso, cara. Conta um pouquinho do Felipe, cara. Como é que nasceu essa vontade aí de ser empreendedor até chegar na Hydril? Show. Cara, primeiro eu agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa de fazer o programa e tudo mais, e dar a oportunidade até para a gente vir conversar, né? Então, obrigado mesmo pelo convite. Espero que a gente bombe. Vai bombar. Vai bombar. Cara, da minha parte, assim, eu sempre soube que eu queria empreender. Eu tenho, por parte de pai, um funcionário de carreira a vida inteira, se aposentou como gerente, trabalhou em 2 empresas na vida inteira, e por parte de mãe, a família toda tem negócio. Pequena papelaria, negócio, então eu sabia que eu queria alguma coisa na área tecnológica, mas eu queria empreender. Fiz engenharia mecânica aqui no Cefet, aqui em Curitiba, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, e nesse intercâmbio, na faculdade, eu trabalhei numa startup. E eu voltei tendo certeza que era isso que eu queria fazer. Então, era nesse mundo de desenvolver tecnologia e tudo mais que eu queria me envolver. Trabalhei quando voltei um tempo no mercado, me reuni com alguns amigos, a gente decidiu empreender e montamos a primeira ideia de empresa no Hotel Tecnológico da UTFPR, do antigo Cefet, que é uma iniciativa antes da aceleradora. Você não tem nem CNPJ ainda, é onde o Hotel Tecnológico ali, ele te ajuda a formatar um modelo de negócio. Você nem sabe direito o que quer fazer. Eles te ajudam a formatar um negócio a partir de uma ideia. Dali a gente foi para a aceleradora da UTFPR, quando, depois de um tempo, lá por 2016, 2017, a gente foi convidado para participar do edital da incubadora, da aceleradora da FIEP. Então, a gente, hoje, comparado a vocês, nós somos um dinossauro lá na FIEP, a gente já está lá há bastante tempo, né? Já está quase com o número de patrimônio, mas passamos no edital da FIEP, entramos lá na aceleradora. E basicamente, assim, num resumo bem resumido de história, desde a gente decidir, sem muito detalhes, né? Desde a gente decidir criar a empresa e o porquê que eu sempre soube que eu queria empreender. Quando a gente colocou aquela ideia no Hotel Tecnológico, a gente criou uma empresa que era para vender soluções de engenharia mecânica para o mercado. Então a gente fazia projeto de plataforma metálica, suportes, coisas que, assim, vendia serviço para pagar a conta, sempre sabendo que um dia a gente queria desenvolver um produto próprio. E aí a energia surgiu no meio desse caminho. A gente começou a estudar o ramo de energia e começou a se dedicar cada vez mais a isso, até que a gente decidiu não vender mais serviço e se dedicar apenas ao desenvolvimento de tecnologia, exatamente. Curiosidade, cara, que país que você fez intercâmbio? França, na UTT, Universidade de Tecnologia de Troyes. E aí foi aquele sanduíche, assim? Exatamente, fiz uma parte da engenharia mecânica, eu fiz nesse intercâmbio. Quanto tempo lá? Um ano. 6 meses estudando, 6 meses trabalhando numa startup na aceleradora da universidade. Eu fui o único do nosso grupo de amigos que acabou trabalhando numa startup. Então, foi aí que eu tive certeza que eu me apaixonei pelo assunto startup. Cara, eu jurava que a solução, né, de produção de energia, que a gente vai daqui a pouquinho entrar mais no detalhe, foi teu TCC de faculdade, cara. Né? Pô, vou fazer o TCC. Do que eu vou fazer? A produção de energia. Não foi, então, nasceu... Não. Nasceu depois de um tempo. Então, primeiro, cara, vamos sobreviver. Então, vamos vender serviço aqui. Então, vamos trabalhar vendo as necessidades das empresas e desenvolvendo coisas, spots, aquilo que elas precisavam, então vocês iam desenvolvendo. Até chegar a ter a ideia de fazer um gerador. Isso. Como que surgiu essa ideia? Quem que trouxe esse problema para vocês? Então, na verdade foi interno, né? Então a gente, como eu falei, a gente sabia que queria ter um produto próprio. No nosso caso, né? Acho que é modelo de negócios. No nosso caso, a gente não queria
viver de vender serviço. A gente vendia serviço para pagar as contas, né? Então a gente chegou a fazer alguns projetos bem legais, fizemos projetos para Itaipu, para a área controlada, da parte de segurança, fizemos, na época da Copa do Mundo, nós fizemos um projeto da parte mecânica de uma van de monitoramento, que monitorava grandes públicos, por exemplo, ela estacionava na frente da arena ali onde estava tendo jogos e subia um mastro que conseguia ver toda a pessoa em volta. A gente fez toda a parte, o projeto da estrutura mecânica dessa van. Um projeto que foi muito legal, a gente gostou muito de fazer, foi o projeto de um coração artificial para um cardiologista aqui de Curitiba, Dr. Kubrusli. Aliás, um abraço para o Dr. Kubrusli, parceiraço nosso. Mas nesse meio, então, a gente queria desenvolver o produto. A gente começou a estudar o ramo de energia lá por 2013, 2014, e mesmo nessa época a gente já viu que a gente começou a estudar o mercado solar, né? As placas fotovoltaicas estavam começando a engatinhar no Brasil, tinha só os early adopters, né? Aquela pessoa que compra a tecnologia por entusiasta, ainda tá cara, são poucas pessoas que fazem, mas tem gente que ainda compra, mas estava caro. Compra um kit. Compra o kit, exatamente. E fora do Brasil já tinha muita gente fazendo. Então a gente falou, puxa, aqui eu não vou conseguir desenvolver muita tecnologia. Vamos para outro lado. E na época, um dos fundadores, um dos sócios, trouxe um vídeo de um italiano que fez uma microcentral hidrelétrica na Itália, professor Pardal, né, sem demérito nenhum, solução muito legal, mas não era comercial, o cara fez na casa dele. Nós, numa reunião da empresa, ele trouxe, olha isso aqui. E aí, daí surge a pergunta que está na nossa apresentação, está no pitch deck da Hidrio, né? Por que não um hídrico? Por que não gerar energia, como o painel solar faz, que gera energia só para uma casa, aproveitando pequenos recursos hídricos e tudo mais, no país que tem o maior potencial hídrico do mundo. E foi a partir daí, essa é a versão, obviamente, romantizada, né? Mas foi mais ou menos isso. Foi uma provocação interna de um dos nossos sócios, a gente procurando produto para desenvolver, olhando para todos os lados, um dos sócios trouxe e a gente falou, é isso. E desde então, focamos nisso. Cara, imagino entre ter a possibilidade da ideia e ter o protótipo, quanto tempo? Demais, mais do que deveria, no nosso caso. Sendo bem sincero, foi uma empresa fundada por 3 engenheiros, e aí, sem muita formação de mercado, de startup, de conhecimento e tudo mais, a gente demorou muito tempo escolhendo a cor do parafuso, o passo que o parafuso tinha que estar na máquina até ir para o mercado. Então foram mais ou menos 4 anos de desenvolvimento sem fazer nenhum teste com cliente, com mercado. Isso eu ia perguntar. Sabe, startup, movimento startup. Sim. Até a gente receber a aproximação dos nossos primeiros investidores anjo. Sim. Então, os primeiros investidores anjo que se aproximaram da gente falaram, vocês estão malucos, vocês têm que testar esse produto, tem que levar para mercado. Ah, mas o Pantone do azul do nosso adesivo não está perfeito. Azar, vai testar no mercado, pega feedback do cliente, entende a dor do cliente, vocês estão resolvendo a dor de vocês e não do cliente. E aí acho que dessa época, desses primeiros contatos um pouco mais com o mercado, a gente transformou bastante o jeito de a gente desenvolver produto. A nossa primeira MCH nós demoramos 4 anos para levar para o primeiro cliente. O último lançamento que a gente fez agora, a gente lançou a nossa última máquina no final do ano, nós desenvolvemos ela em 4 meses. Porque, claro que a gente não lançou ela perfeita, ela está sendo modificada até agora, mas em 4 meses nós estávamos vendendo a primeira unidade. Cara, imagina, 4 anos desenvolvendo. Chega uma hora que, cara, parece que nada tá bom, sempre tem uma coisinha para poder melhorar, sem levar para o cliente enxergar se era isso que ele queria. É exatamente isso. E como o engenheiro gosta de desenvolver, então na nossa cabeça, no nosso momento, a gente estava fazendo certo. Sim. Vamos deixar o produto mais perfeito possível. No ponto de vista de vocês. Exatamente. Nunca vai estar perfeito. Pô, quanto de energia uma casa consome? O que o cara quer? O que o cara não quer? Como é que foi essas respostas? Aí vocês botaram o produto de vocês, o cara disse, não, beleza, tem um investidor legal, cara, vou investir, mas vamos levar lá, deixa do jeito que tá, leva lá para testar. Como é que foi esses primeiros testes? Legal. Então, realmente foi, por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu. Hoje a gente é conhecido pela nossa principal máquina, a MCH, Microcentral Hidrelétrica.
ela gera energia suficiente para 3 a 4 casas de porte médio no Brasil. Uma casa hoje no Brasil consome, em média, 180 kWh. A nossa máquina produz até 720. Então está sobrando, era o nosso argumento de venda. Puxa, você produz muito mais do que a tua casa precisa. E a hora que a gente levou isso para o mercado, começou a escalar, começou a vender. Hoje, assim, a gente está bem contente com o momento que a gente está vivendo. Tem máquina vendida para vários estados no Brasil, mas a gente perdia muita venda porque o cara não queria energia para 4 casas, ele queria para casa dele. Então a nossa máquina estava cara para aquela... Superdimensionada, para aquela propriedade. Ele não interessava que gerava 3 vezes mais, ele queria só para dele. E aí que a gente começou a desenvolver outros tamanhos de máquina e tentar ir mais rápido para o mercado. Por exemplo, esse lançamento que a gente fez no final do ano, que a gente foi muito rápido para o mercado, a gente entendeu que precisava lançar uma máquina menor, desenvolvemos rápido, levamos para o mercado e do ano passado para cá, em 6 meses, a gente já tem mais de 50 máquinas vendidas desse modelinho menor. Só no lançamento a gente vendeu 16 máquinas no dia do lançamento, na semana do lançamento. E comparado com... depois a gente vai ver as aplicações, né? Mas fazendo uma comparação com o kit solar, porque hoje o kit solar ele também se popularizou. Sim. Você vai na Leroy Merlin ali, você tem um kit da Intelbras lá que você compra e você, né? Faz lá o cálculo e você compra lá os painéis solares com tudo que precisa poder instalar. Qual que é o critério para vocês convencerem? Porque vocês vão lá e o cara... Não, mas eu posso instalar uma placa solar. Por que eu vou usar a mini hidrelétrica aqui? Ótima pergunta. Estamos nessa rota de responder isso agora. A nossa MCH, quando a gente lançou, ela custava metade do preço de um sistema equivalente com placas solares. E a placa solar avançou muito mais fabricante, mais tecnologia. Então, hoje, a nossa MCH, ela tem um preço, ainda é um pouquinho mais barato, mas é semelhante a um do sistema solar que produziria essa mesma quantidade de energia, até 720 kWh. A diferença da MCH é que ela produz 24 horas por dia, então você precisa, por exemplo, num sistema com banco de bateria, você precisa de menos bateria, ela tem ela produz muito mais constante e tudo mais, você consegue ter uma previsibilidade da geração maior. Na Hidromini, a gente já, com esse dado, a gente colocou um target de valor no desenvolvimento. Então, assim, ali na equipe de engenharia, a gente sabia que o custo do equipamento tinha que ser, no máximo, X, para a gente se posicionar metade do preço de um painel solar equivalente. Então, a gente já teve já foi para esse lado. E os próximos equipamentos, a gente está desenvolvendo um agora, que se tudo der certo, vamos convidar todo mundo ali da FIEP para participar do lançamento do nosso produto também, que também tem esse target de valor. Ele tem que caber no bolso do produtor rural, do cara que tem uma chácara, um sítio, que tem água disponível, porque isso é uma coisa que eu aprendi, entendi bastante e agora sou um defensor. A tecnologia, ela tem que chegar no mercado. Não adianta a gente falar que desenvolve tecnologia, fazer TCC lindo, ter um monte de paper gerado sobre aquilo, só que a gente não entrega para o mercado, o produto é caro demais ou não tem viabilidade, né? Se aquilo não está beneficiando o mercado, não adianta nada. Então, esse target de preço, a gente coloca bastante. Porque imagino que as primeiras objeções é comparar custo, né? Mas se você for comparar a manutenção, se você for comparar a instalação, como é que fica a equivalência disso? Puxa, o hidráulico, ele sempre tem uma característica, ele vai ter uma instalação um pouquinho maior do que um sistema fotovoltaico que você instala no telhado de uma casa. Uhum. Então, o nosso argumento principal é preço. Então, onde você tem água é um dos jeitos mais baratos de gerar energia. Não à toa, todo país que tem muita água, a matriz energética é predominantemente hídrica. Isso não é o nosso produto, né? As turbinas hidráulicas já têm uma relação custo-benefício muito boa. Então, é o jeito mais barato. E tem essa dificuldade que é puxar cano, puxar tubo entre a captação até a instalação da máquina, e dali para frente é igual o painel fotovoltaico. Depois da energia gerada, a energia é exatamente a mesma. Então segue a mesma legislação, pode gerar créditos, você pode gerar na tua fazenda e usar para bater a conta de luz da tua cidade, da tua casa na cidade, por exemplo. Mas sim, ela é
na prática, um pouquinho mais difícil de instalar que o painel solar, porque hoje tem muito integrador de painel solar e é basicamente, claro, dadas as devidas proporções ali, né, tem as suas dificuldades, mas é muito mais fácil instalar o painel solar no telhado de uma casa do que instalar uma MCH no mato, puxando o cano e tudo mais. Então, eu falo isso com extrema tranquilidade porque a gente tem que saber se posicionar para saber como defender para o cliente. Então, tem essa dificuldade, então eu preciso bater preço, por um lado, com alto rendimento. Então, e aí a gente projetou também a máquina para ter muito pouca manutenção. Como ela vai ser instalada lá no meio do mato, ela tem que ser de muito baixa manutenção. A única manutenção necessária para a máquina principal é a limpeza da captação, onde pode ter folha, galho, alguma coisinha assim. Esse é o principal. Então, a gente tem que estar sempre olhando para... A gente não considera o solar como um concorrente nosso, acho que são tecnologias complementares, mas esse questionamento que você coloca do cliente, ele existe. O cliente ele é assediado por muitos integradores que fazem solar, porque hoje tem muita gente vendendo painel solar, né? Então ele já conhece o preço, já conhece. Quando ele encontra o nosso produto, ele gosta muito, puxa, eu quero gerar com água. E aí, a hora que a gente apresenta o orçamento, obviamente vem a comparação de solar. Então, aí é muito preparo e muito estudo de controlar a objeção, entregar para o cliente, explicar por que, já que ele tem água no terreno, por que vale a pena ele gerar com energia hídrica. Mas eu imagino que a manutenção depois da mini hidrelétrica seja mais simples do que você limpar um painel num telhado depois. Vamos dizer assim, sim, ela tá ali na mão, né? Uhum. Mas também não é a coisa mais complicada do mundo, assim. Mesmo limpar o painel, mesmo limpar a microsina, são coisas simples de fazer. A gente também, como tem essa concorrência do painel solar, a gente sempre coloca ele como balizador. A gente não pode ser pior, mais difícil, mais caro do que a solução que domina o mercado. Porque daí a nossa entrada de mercado vai ter uma barreira muito maior, né? A gente sempre coloca o solar como referência. Você falou de água, tem que ter água. Que tipo de água? Qualquer riozinho, riacho na natureza, um riozinho a partir de 3 polegadas já é capaz de gerar energia. Então eu preciso de um certo desnível, né? Então, para você gerar energia hídrica, você tem uma coluna d'água, um desnível, né? Então, é a diferença de altura entre onde você capta a água e onde você tem a MCH instalada. E a vazão de água. Então, se você tem um rio com bastante queda, bastante desnível, você precisa de muito pouca água. A gente tem MCH nossa instalada que está gerando energia com 3 litros por segundo. Isso é menos do que uma descarga de banheiro doméstico, por exemplo. Exatamente. Cara, saindo um pouquinho desse universo do produtor rural, etc., que outras aplicações que você já está testando para ver o quanto que você também pode estar resolvendo problemas que não só de um produtor, mas de pequenas empresas? Eu já ouvi falar também de uma parceria com a Sanepar, que vocês têm... Me explica um pouquinho esse contexto. Então, na verdade, é assim, aonde existe água em movimento, aquela água tem um potencial. Então, é claro que a gente tem que estudar quanto de potencial, mas aquela água que passa por cima de represas de abastecimento de água de cidade, aquela água que passa pelo vertedouro de usina, o mais comum a gente vê até no noticiário, quando a Itaipu abre as comportas. Aquela água que passa pelo vertedouro é, entre aspas, energia sendo jogada fora, porque ela não está passando pela turbina. Então é uma energia que está passando. Água, por exemplo, indústrias que tem muita movimentação de água, pintura industrial, lavanderia industrial, onde tem muita movimentação de líquido. Com a Sanepar especificamente, a gente fez uma prova de conceito com eles, né, numa estação de tratamento de esgoto. Então, a água que sai da estação de tratamento é devolvida para o rio. Então, entre a estação de tratamento e o rio, existia um certo desnível, uma vazão interessante de água. Essa água carrega uma energia que era desperdiçada. Então a gente instalou, fez um banco de geração em parceria com a Sanepar para testar a viabilidade de geração de energia mesmo em estação de tratamento de efluentes, que, para quem conhece um pouco, a água que sai de uma estação de tratamento de efluentes não sai potável, né? Ela não é 100% limpa, ela tem algumas impurezas ainda, e mesmo assim a gente consegue gerar energia. E essa energia é reutilizada para a Sanepar para poder, sei lá, utilizar dentro da própria Sanepar. Exatamente. Essa, em específico, é uma estação de tratamento de efluentes modelo que eles têm. Tem também geração solar e a biogás. O objetivo é mostrar que
É possível aproveitar toda a forma de geração de energia. O contexto que a gente está falando é a microgeração. Microgeração, a gente está falando de, apesar do nome parecer pequeno, de contas de luz de até mais ou menos 35, 45 mil reais. Então não são tão pequenas assim, mas no contexto da lei, a gente está falando de microgeração até mais ou menos esse porte, que é 75 quilowatts, é o limite da lei, né? Então, mesmo com a microgeração, a gente consegue gerar energia suficiente para uma estação de tratamento de efluentes ser autossustentável, alimentar a bomba, a iluminação, um parque de uma cidade, como aqui em Curitiba, na saída do lago do Barigui, né, foi instalada uma turbina, não é nossa, é de até um conhecido nosso. O objetivo é tornar pelo menos a iluminação do parque e ainda fazer mais energia, deixar ele sustentável. Então, em locais que até então a gente não achava que era possível gerar energia, porque parece ser muito pequeno, mas é sim possível, e a gente só precisa desenvolver tecnologias que sejam capazes de gerar para aquela quantidade de energia. E hoje o foco de vocês é a produção de energia limpa. Limpa. Esse é absolutamente o nosso foco, né? Então, produção desenvolvimento de tecnologia para microgeração de energia, até 75 kW, a partir de fontes renováveis. Então, hoje a gente tem produto no hídrico, a gente consegue atender desde pequenos potenciais, né, 300 watts, até 75 kW. E o nosso objetivo nos nossos próximos lançamentos aí, é entrar no microeólico e no microbiogás. Microeólico, eu na minha casa, desde que tenha vento suficiente, vou poder produzir energia para minha casa. Exatamente. Teoricamente, sim. Isso é uma coisa que daí do nosso lado a gente defende muito. Cara, a gente não vai vender para você se na tua casa não tiver potencial. Uhum. O nosso investidor ouvindo isso, fala, não, Felipe, vender para todo mundo. Cara, a gente preza, a gente sabe que a gente está construindo uma marca agora para, a gente quer ser a tigre da microgeração de energia, a VEG da microgeração de energia. Sim. Então, a gente está construindo uma marca que, se você não tiver potencial, você fala assim, cara, mas na minha casa venta muito. A gente vai lá na tua casa, vai estudar quanto de vento que tem e vai te dizer, cara, Cris, gera, tem potencial. Se não tem, fala, cara, não tem potencial, não tem viabilidade para instalar. Então, a gente faz todo esse estudo. Mas, assim, topo de edifício, Serra do Mar, todo local que tem bastante vento, mas não tem potencial para aquelas grandes torres, por exemplo, de energia eólica, mas tem potencial eólico, vai ser possível gerar energia. Cara, puta, é meio utópico isso, mas parece ser meio libertador, assim, cara. Imagina o cara ter a própria energia do cara, né, sem precisar, tem várias opções, mas eu poder contar com a condição eólica dos ventos e da água, que era coisa que a natureza te dá, só que tava ali, né, desperdiçada, né? Sim. Não só libertador, como agora isso tá inclusive no meu pitch da startup, né, da Hydrio. Cara, a gente tá vivendo um momento agora que a moda é falar de inteligência artificial. Sim. Chat GPT para tudo que é lado, né? Até pouco tempo atrás era falar de carro elétrico. Então, carro elétrico, trator elétrico, drone elétrico, inteligência artificial que faz isso, aquilo. Por trás de tudo isso, tem cada vez mais motor elétrico, computador, servidor, satélite, consumindo cada vez mais energia. Essa energia, alguém precisa gerar. Essa energia vai ser gerada de alguma maneira. Então, a demanda por energia no mundo nos próximos anos tende a aumentar demais. E é bem possível que a capacidade instalada não acompanhe. Nos últimos 20 anos no Brasil, a energia sempre subiu acima da inflação. Então, a energia é sempre um vilão da energia, da inflação. A inflação da energia é sempre um vilão para a inflação geral de preços, né? Então, você produzir a tua própria energia não só é libertador, como você fica menos exposto a essas variações. A energia vai subir e muito nos próximos anos. Então, se você conseguir investir em gerar sua própria energia, faz todo sentido. A gente está passando por um momento que sempre fez sentido, né? Mas agora mais do que nunca, porque a demanda por energia, tudo. Hoje, eu teve uma pessoa que me falou agora recentemente, que eu não lembro quanto que é a quantidade de energia que cada pessoa consome
cada pessoa consome muito mais energia do que no passado, porque hoje você carrega o teu celular, o teu notebook, você tem muito mais equipamentos elétricos por pessoa. Imagina a hora que, por exemplo, a gente está no Brasil, a hora que popularizar carro elétrico no Brasil, como já está em alguns países, a demanda por energia disso aí de energia elétrica, né, vai explodir. Então a gente tem muito campo para falar de geração de energia. Eu já viajei aqui, cara. Porque uma das características do Brasil são as longas distâncias. Isso, eu conversando com o fabricante de bateria da Panasonic, o que inviabiliza um pouco a questão do carro elétrico, principalmente nos países que têm grandes distâncias. O Brasil é um país continental. Cara, 200 quilômetros às vezes não é nada, né? Para usar na cidade, tudo bem. Mas, cara, você vai para um local onde você tem uma rodovia que não tem energia elétrica. Você tem um ponto de abastecimento que você está produzindo com uma veia d'água ou com vento. Imagina que legal. Sim, é uma das pegadas, vários locais que o carro elétrico já pegou por causa disso, porque a infraestrutura foi gerada, então você tem capacidade de fazer uma viagem de 500, 1.000 quilômetros e ao longo do trecho você tem pontos de carregamento. E vários desses pontos de carregamento, claro que o painel solar hoje é o mais famoso, é o que mais tem por aí, então você vê ao longo de uma grande rodovia um enorme de um estacionamento no meio do nada, um estacionamento gigantesco de placas solares, que é para quê? É o antigo posto de gasolina, você entra ali, para um tempo para abastecer e toda a energia que abastece aquele posto de energia está sendo produzida no local, então você não precisa puxar uma grande rede de energia elétrica, porque pode parecer que não, mas para você carregar ali um carro, você já puxa uma potência bem grande da rede. Imagina daqui uns dias um condomínio, vai começar principalmente pelos condomínios de maior poder aquisitivo, que vão começar a comprar os carros elétricos, né? A demanda por energia, a potência na hora que vários carros estiverem sendo carregados ao mesmo tempo é muito alta. Então, se você conseguir produzir a tua energia naquele local, naquele momento, você descarrega, você tira o peso do sistema. Né? Então, produzir energia local faz parte de como a humanidade já sabe mais ou menos como um dos caminhos para resolver o problema de demanda de energia. Há pouco tempo a gente fez uma prospecção com um possível cliente ali de 4 barras, que o cara faz capacitores para essas estações de distribuição de energia. Cara, e o pessoal se preocupa muito, né, com a questão da geração de energia, etc., mas o tratar essa energia na distribuição em função de toda a sujeira que isso coloca para dentro, como que essa solução, que é onde você mesmo produz a sua energia, ajuda a tirar essa pressão? Porque daqui a pouco não é só produzir, é você também limpar essa energia que está sendo distribuída. Sim, você tem os dois lados da moeda. Quem produz a sua própria energia ajuda a descarregar o sistema, porque você está produzindo local, então você é um agente ali naquela tua micro-região de geração de energia, mas se a tua geração for suja, você compromete, então você produzir uma energia de má qualidade. Tem bastante tecniquez por trás disso, mas vamos dizer, você produz uma energia de má qualidade. Se você produzir energia na tua casa, você está injetando para a rede. Na prática, a Copel, aqui no Paraná, a concessionária do estado, não está pegando energia lá na tua casa, levando para a Copel de volta e devolvendo para você quando você precisar. Na prática, o teu vizinho está consumindo aquela energia que você produziu e injetou na rede. Se você injetar uma energia de má qualidade, a tua vizinhança ali vai sofrer. É por isso que é obrigatório ter selo do Inmetro, você ter equipamentos de boa qualidade e tudo mais. E aí que entra a nossa defesa de ter produtos de alta qualidade. Tudo que a gente faz na Hydro hoje, por exemplo, a gente usa inversores com homologação, com selo de Inmetro, já homologado pelas concessionárias de energia. Isso é muito importante e é por isso que as concessionárias são tão exigentes na hora de liberar uma geração de energia local, porque é ela quem responde pela aquela energia que está sendo gerada. Mesmo que você gere na tua casa, quando você injeta e o teu vizinho usa, o teu vizinho fala assim, eu comprei da Copel, eu comprei da concessionária de energia, eu não comprei do Cris. Né? Então, por isso que ela precisa se preocupar tanto com a geração. Então, tem esses dois lados. E o ruído que isso gera na rede, ele é realmente muito importante. A concessionária tem que se preocupar bastante. Desde que a energia seja gerada com qualidade, ela sim ajuda em muito
a diminuir as perdas em transmissão, distribuição. Então, a geração distribuída ela é um fator muito benéfico para a rede, desde que a energia seja gerada com qualidade. Vou fazer uma pergunta aqui agora capciosa, hein, cara? O nome hidro vai ter que mudar? Pois então, a gente já mudou de nome, né? A startup, quando a gente lançou lá no Cefet, chamava Meta Soluções. A nossa razão social é Meta Soluções, e em 2018 para 2019 foi justamente nesse momento de se lançar para o mercado finalmente e tudo mais, a gente veio com o nome Hidrio. Porque a gente tinha os olhos muito voltados para o hídrico, né? E a gente... Puxa, com muito trabalho, a gente acredita que está começando a construir uma marca legal. Gerar uma referência. Redes sociais e tal, a gente tá criando um corpo legal. Mas sim, vai ser um assunto para a gente discutir nos próximos capítulos, a hora que a gente começar efetivamente a tratar outras fontes de energia, se a gente vai tratar como hídrio ou, de repente, como várias spin-offs da empresa, ou vamos lançar uma empresa mãe com, puxa, a solução hídrio é hídrica e... Por aí vai. Uma solução de microprodução de energia. Exatamente. Cara, e nessa pegada do ESG, né, que, né, agora a gente está vendo muita informação sobre aquecimento, né, a produção de energia feita pelas usinas termoelétricas cada vez sendo mais criticada, etc. Como que é essa pegada, como é que vocês conseguem colar um pouquinho do negócio de vocês com a necessidade das empresas cada vez mais primarem por sustentabilidade? Essa parte é a parte boa pra gente, né? A gente está num momento que o nosso assunto, o tema que a gente escolheu para trabalhar é um tema do momento, né? Então, realmente, ESG, sustentabilidade, energia renovável, agora está sendo um tema bem legal, é um tema sexy de trabalhar, né? Então, várias empresas procuram a gente porque eles têm, além de uma preocupação genuína, isso a gente consegue dividir em empresas que têm preocupação genuína com ESG e empresas que só precisam cumprir aquela agenda, né? Mas a gente tem recebido bastante contato de empresas que precisam cada vez mais ter ações afirmativas de geração de energia renovável, diminuir a sua pegada de carbono. Então, isso tá um momento legal para a gente tá trabalhando bastante nisso e a gente tem tudo a ver, né? Porque o nosso foco é microgeração de energia a partir de fontes renováveis. Então, onde já tem potencial hídrico, a gente já consegue atender. E os próximos passos aí é começar a pegar outras fontes que existe potencial, tanto no campo quanto na indústria, e que até então não é tão aproveitado. Você comentou lá que a água que a gente precisa utilizar necessária para poder produzir energia, não necessariamente precisa ter uma grande vazão, até com 3 litros por segundo já é possível produzir. Mas essa água, se ela for poluída, se ela for limpa, se ela for de uma unidade de tratamento que ainda a água não é potável, como é que funciona isso? Tem que ter, a usina, ela consegue suportar qualquer tipo de abrasivo? Qual que é a fragilidade dela? Sim. Pensando em termos de engenharia, tudo é possível. Né? Então, se ela tiver muito mais abrasivo, for instalada num rio que tenha muito sedimento, areia, por exemplo, a gente coloca uma pá, a gente projeta a turbina para que ela consiga resistir um pouco mais a esses sedimentos, a essa erosão causada pelos sedimentos. No caso da saída de uma estação de tratamento de efluentes, um dos grandes problemas é que, além de ela ainda sair com algumas partículas, ela tem uma presença bem forte de ácido sulfídrico. Cara, isso é bem corrosivo. Corrói concreto o ácido sulfídrico. É um gás, né, que em ambiente confinado, ele sai derretendo tudo. Então você tem que achar alternativas para gerar num ambiente não confinado. Você tem que trocar a tua turbina, que poderia ser de plástico, por um aço que resista a essa água. Assim, o que importa é eu ter um fluido com vazão e desnível e pressão. E aí a gente se adapta a esse fluido. A água limpa é o melhor cenário possível. Qualquer coisa gera na água limpa, né? Qualquer material resiste à água limpa. Aí, variando o material, a gente já fez um estudo há um tempo atrás, por exemplo, para instalar na saída de uma usina de cana-de-açúcar, na saída de vinhaça, que é um material bem complicado de trabalhar, assim.
também bem chatinho. A gente fez um estudo de que tipo de materiais que precisava substituir a turbina, bicos injetores e tudo mais para trabalhar nesse material. Então, tudo envolve um pouquinho de projeto, um pouquinho de custo, dependendo, e análise de viabilidade. Se for viável, é possível instalar. Basicamente, quase tudo a gente tem solução, né? Algumas não têm viabilidade financeira, mas a gente consegue resolver quase tudo. Cara, pelo que eu entendi, daí você me corrige, é uma venda quase consultiva. Sim. Como é que funciona isso na prática? Aí vem a parte que nós falamos do nosso videozinho do TikTok no final, né? Mas brincadeiras à parte, sim, a gente percebeu que a nossa venda... Vou dar um passo para trás. A gente optou por deixar a engenharia dos nossos produtos dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Quando você está produzindo um produto de engenharia, você pode reforçar a engenharia dele, sabe? Um produto alemão, assim, que você olha, ele cheira tecnologia, ele cheira engenharia, desenvolvimento. Só que às vezes você vai dar uma manutenção nesse equipamento, tem que vir o técnico da Alemanha para mexer. Né? Sem fazer juízo de valor, assim, é uma característica, ter engenharia pesada naquilo. Para a gente dar capilaridade para o nosso produto, eu vou mandar uma máquina para o interior do Amazonas, eu não posso ter esse tipo de demanda, porque eu não vou ter técnico, não vou conseguir. Então a gente optou por fazer muita engenharia dentro de casa para deixar o nosso produto o mais simples possível. Então hoje na prática, quem instala uma bomba d'água na sua propriedade, instala uma MCH. É muito simples. Reduzindo isso, e realmente é assim, puxar cano do rio até a máquina e puxar cabo da máquina até a propriedade. É muito simples. Mesmo sendo muito simples, é uma tecnologia inovadora, é um produto que é inovador, a gente tem patente do nosso desenvolvimento, né? Muito cliente, ele olha para o nosso produto, ele entende a facilidade, mas ele precisa de 1, 2, 3, 5 conversas com a gente para ele entender tudo, para daí sentir confiança e comprar. E com essas nossas divulgações de redes sociais e tudo mais, a gente está muito feliz com essa divulgação, né? Aumentou bastante a procura pelos nossos equipamentos. Em dado momento, a gente viu que, se eu precisar fazer venda consultiva para todos os clientes, eu vou estar limitado a quantos atendentes eu tenho atendendo telefone e WhatsApp. Então, a gente começou a investir muito em rede social. Gravar vídeo, fazer conteúdo, canal no YouTube, canal no Instagram, vídeo no TikTok, por insistência da nossa agência de comunicação. Falou, cara, vocês têm que estar no TikTok também, tem público para vocês. E realmente, então a gente abriu todos os canais de comunicação e colocando muito conteúdo. Ainda tem muita coisa para fazer, a gente está muito no comecinho, mas se entra, por exemplo, no nosso canal do YouTube, a gente ensina como medir potencial hídrico, como você faz a conexão, como homologar o equipamento, como você pode rentabilizar a tua geração, tudo tentando fazer vídeo com qualidade, com bastante conteúdo, entregando para a pessoa, porque a gente usa esse exemplo, a gente ali na nossa salinha comercial, do lado de vocês. Cara, quando você vai comprar um produto um pouco mais caro, assim, você vai comprar um relógio novo, um celular novo, quantos reviews você vê na internet? Quanto material você consome disso? Então o cliente hoje, ele está pronto para receber isso. Então a gente tenta resolver um pouquinho a necessidade na nossa venda consultiva, tentando já... Várias das perguntas comuns, a gente já vai soltando material, mas no final, a nossa venda não se resolve necessariamente em uma ligação de 5 minutos. O nosso processo final ainda é um pouquinho consultivo. E linha de financiamento? Vocês já chegaram a utilizar algum tipo de linha de financiamento para poder fomentar esse tipo de... No tempo, né? Eu vou deixar de pagar uma conta de luz aqui, esse equipamento ele vai se pagar sozinho. Sim. Hoje a gente, então, a gente consegue fazer o produto financiado por praticamente todos os bancos comerciais, né? A gente consegue ter proposta oficial e tal para o gerente do banco aprovar. A gente já aprovou financiamento por Sicredi, Sicobi, Santander, Banco do Brasil e tudo mais. Há 2 anos a gente conseguiu cadastrar, então ter o nosso cadastro no BNDES, então o nosso produto é finamizável, quer dizer que
o nosso cliente final consegue acessar as linhas de crédito do BNDES, no nosso caso em especial as linhas para energia renovável, algumas linhas do agro também para investir em infraestrutura, conseguem acessar com taxas muito atrativas, né? Então a gente também atacou muito essa fonte porque a gente entendia que o investimento em infraestrutura ele é normalmente feito a prazo, seja financiado, seja com algumas... A maior parte dos nossos clientes compra o equipamento em vezes, seja financiado, seja no cartão de crédito, então a gente precisava facilitar o máximo possível e o financiamento é uma das formas principais de que o cliente compra o nosso equipamento. Onde que vocês produzem os... Atualmente é só a usina, mas tem o protótipo eólico. Aonde que vocês estão produzindo os equipamentos de vocês? Tudo ali na aceleradora da FIEP. No ano passado, acho que foi ano passado, 2022, nós nos graduamos na aceleradora, né? Quando a aceleradora fala assim, meus amigos, vocês estão prontos, tapinha nas costas, vão pro mercado, vão ser felizes. Nessa época a gente já estava vendo barracão para alugar, com salinha comercial e barracão e tudo mais, e a FIEP lançou o programa Scale Up, que é justamente depois que você passou da aceleração e você já está tracionando, né? Já tem venda, já tem produto no mercado, você tá agora é uma fase de escalar vendas. E eles lançaram esse programa junto com a possibilidade de a gente ter um espaço fábrica ali dentro daquele espaço sensacional do campus da FIEP. Então, hoje nós temos um barracão ali dentro, onde a gente produz os nossos equipamentos, monta, faz toda a logística, estoque, envio para o cliente. E temos a nossa sala comercial ali no prédio principal, onde a gente faz todo o atendimento dos canais digitais, telefone e todo o processo de vendas e o gerenciamento da nossa equipe. Hoje a gente está estruturando uma rede de parceiros por todo o Brasil para a gente conseguir dar capilaridade para o nosso produto, né? Integradores, parceiros, distribuidores, revendedores do nosso produto. Então tudo é feito ali na nossa sala comercial no prédio da FIEP. Quantos equipamentos você já fez esse ano? Puxa, esse ano eu acho que foram... Acho que entre 70 e 80 equipamentos. Ao todo, a gente fez esse levantamento semana passada. A gente já vendeu mais de 150 máquinas para mais de 10 estados no Brasil. Mandamos uma máquina para os Estados Unidos no ano passado e se tudo der certo, vamos vender nossas primeiras máquinas para alguns países da América do Sul ainda esse mês. Pô, que legal, cara. Parabéns, cara. E acontece muito de o cliente está lá e daqui a pouco o vizinho te liga. Pô, vi aqui no vizinho e tal, queria... Como é que funciona isso? Acontece, a gente tem uma política de indicação, né? Então a gente faz questão de remunerar de alguma forma a pessoa que trouxe alguma possibilidade de negócio pra gente, e o boca a boca para o mercado que a gente tá e para o tipo de equipamento que a gente vende, o boca a boca ele é o mais importante de todos. Então a gente faz questão de quando faz uma instalação, até quando dá problema, a gente não pode fugir disso, né? Nós somos uma empresa que está crescendo agora, tá dando os primeiros passos de mercado, então problemas acontecem, quando tem um pós-venda, por exemplo, a gente dá um jeito de ir à equipe nossa e tentar tratar aquilo da melhor maneira possível, porque a gente sabe que, além de deixar aquele cliente, entregar para ele aquilo que ele comprou uma máquina gerando energia, aquele cliente contente com a geração de energia vai influenciar vários ao redor dele. Então isso para a gente, e como eu falei agora há pouco, que a gente quer construir uma marca de referência de microgeração de energia, isso para a gente é muito importante. Então esse momento de agora construção de marca, passa muito por isso, por esse boca a boca depois de uma máquina instalada. Cara, e quando que você, em que ponto você imagina que você vai dar o próximo passo, né? Agora, um produto, testou o mercado, está começando a escalar as vendas, qual que é o próximo passo? Legal. Nosso próximo passo, então, agora é internacionalizar a marca. Show. A gente tem uma procura bem legal, principalmente dos países da América do Sul. Se a gente pensar, tem água escorrendo à esquerda e à direita, de norte a sul da América do Sul, na cordilheira, né? Tem um potencial para microgeração hídrica muito grande. Então,
com certeza o nosso próximo passo é internacionalização e pensando no mercado local é expandir, fazer algumas parcerias com grandes redes que atendam de forma mais estruturada o Brasil inteiro, então para conseguir dar capilaridade para o nosso produto e entrar nessas outras frentes, entrar em mais formas de geração de energia que não só o hídrico, também a debate pronto, o eólico e o biogás, e por que não no futuro mais outras. Agora, a tua visão dentro daquele sistema, que é o sistema onde a gente convive e tal, você vê o pessoal falando bastante de IoT, aí o pessoal falando ali de software, aí tem outro pessoal falando ali de movimentação. Cara, como é que você se sente ali como o cara que produz energia sustentável? Como é que você se compara? Como é que você se sente naquele ambiente ali? Cara, eu sinceramente não me comparo muito, assim, de verdade. Eu gosto muito de estar naquele ambiente. Falo que eu acho que eu que estou ali, a Hydrio que está ali há bastante tempo, né? A gente passou por várias transformações, a gente passou a pandemia ali dentro. Sim. Nós, durante alguns meses da pandemia, nós fomos a única startup que estava ali fisicamente. Várias, infelizmente, fecharam ou saíram das suas salas e foram para casa, e o ambiente ali passou por uma transformação que coincidiu com a chegada de vocês, das startups, da leva de vocês. Então, o nosso ambiente hoje ali, ele tá muito legal. Sim. Tá muito assim, é uma troca muito grande. Então, eu não me comparo tanto, porque eu acho que o fato de ter várias iniciativas é que enriquece. Esses dias o Léo ali, nosso vizinho, ele ajudou Léo, a gente a fazer... Um abração aí, Léo. Esse Léo, cara, ele ajudou a gente a resolver um problema de eletrônica, que a gente não tem engenheiro eletrônico dentro da empresa, e a gente ajudou ele a resolver um problema de mecânica das pecinhas dele. Então... Estamos recebendo, acho que, uma dica da produção. Boa. Cara, pra gente mostrar e explicar um pouquinho aqui, cara, Vamos lá. Esse material que tá aqui, cara. Eu pego aqui, ó. Então, rapidinho, então, até para explicar, para mostrar aqui, né? Essa é a nossa turbina principal da nossa MCH. É uma turbina que quem conhece já viu que ela é impressa em 3D. Até onde a gente sabe, nós somos uma das únicas empresas que fabricam turbina hidráulica em 3D comercial. Tem muito projeto, como eu te falei, que o cara fez na casa dele, funciona, são ótimos projetos, mas tem muito desenvolvimento de engenharia para a gente conseguir entregar essa peça para o cliente. Desde do desenho da turbina até o projeto do programa que faz a impressão dele, a impressora que faz o material, o pré-tratamento do material, o pós-tratamento do material. Então isso é uma coisa que orgulha bastante a gente. Se tem uma coisa que é uma fortaleza nossa, a gente considera, é a nossa engenharia. Tem muita gente boa hoje trabalhando ali ajudando a gente a construir a base do que a Hydrio vai ser nos próximos anos. Show. E aqui? Cara, esse aqui é um exemplo de um gerador que permitiu a gente dar vários próximos passos. Para quem conhece, não é muito segredo, mas é um gerador de ímã permanente, sem escovas, outrunner, que é a parte de fora dele que mexe. Então, para você ter uma ideia, esse geradorzinho aqui foi o primeiro primeiro protótipo que a gente conseguiu alcançar a potência máxima da nossa microusina. Esse gerador aqui, num gerador daqueles tradicionais, num motor daqueles tradicionais, aquela carcassinha verde, azul, tradicional dos fabricantes tradicionais, ele seria um motor de pelo menos 10 vezes esse tamanho aqui. Peso, material, cobre, aço que tem ali dentro. Escova para dar manutenção. Exatamente. Então, por exemplo, o surgimento desse tipo de gerador em escala é uma das coisas que permitiu a gente ter um desenvolvimento, que é uma das perguntas que fazem pra gente. Puxa, mas o Brasil tem tanta empresa que faz turbina hidrelétrica de grande porte, a WEG, tem várias outras que são referências mundiais em turbina. E por que eles não? E como é que você vai fazer quando eles resolverem fazer microcentral hidrelétrica, né? Então, o pulo do gato, o que a gente fez de diferente foi desenvolver uma turbina para ser micro. Por que antes não tinha? Porque quando você faz uma Itaipu, você projeta o gerador para Itaipu. Você não tem um gerador de prateleira. Só que você não consegue fazer isso para microgeração porque o projeto não se pagaria. Sim. Você precisa usar produtos de prateleira. Então a gente lançou mão de
várias tecnologias que até então não eram utilizadas para fazer turbina hidrelétrica. Você não imagina uma turbina hidrelétrica de uma grande usina hidrelétrica impressa em 3D, obviamente. Então aqui a gente desenvolveu um produto para ser micro, e esse aqui eu trouxe justamente para mostrar. É o primeiro geradorzinho que a gente usou. Esse gerador aqui, para você ter uma ideia de potência, ele consegue gerar até 3.500 watts. É metade de um chuveiro elétrico. A potência que esse cara gera seria um gerador normalzinho, seria um gerador de 25 quilos, mais ou menos, desse tamanho aqui. E a gente consegue gerar com carinha desse tamanho aqui. Então, passa um pouco pela evolução tecnológica que a gente teve nos nossos produtos. Cara, em vez de você ter um molde para injetar, você faz aditivo. Então, você adiciona material. A impressora 3D é fantástico, cara. Sim. A gente imprime ali do lado, na sala do lado de vocês. Então, por exemplo, algumas escolhas que são feitas entre negócio e engenharia. É óbvio que essa turbina aí, ela, em relação a uma turbina usinada no aço inox, ela vai ter uma durabilidade um pouco menor. Só que ela custa 50 vezes menos. Então, se no campo essa turbina quebrar, porque entrou uma pedrinha na tubulação e tudo mais, uma pá de inox custaria o preço da máquina para trocar, e eu teria que mandar um técnico para fazer isso, com balanceamento e tudo mais. Essa escolha que a gente fez é uma escolha entre custo-benefício e capacidade de geração, que permite que eu consiga entregar essa minha máquina num preço que o mercado consiga pagar, e mesmo assim, se ela estragar, vai custar 50, 100 reais para o cara trocar a turbina inteira, soltando o parafuso e colocando uma turbina nova no lugar. Sensacional, pensamento startup. Exatamente. Felipe, cara, chegou a hora de a gente vender a Hydrio agora. É isso aí. Pessoal, se interessaram pelo assunto, pela produção de microenergia, querem conhecer mais a Hydrio, aonde a gente acha a Hydrio? Legal. Os nossos canais em todas as redes são @HydrioEnergy. Hydrio, como está escrito aqui, HYDRO Energy. Pessoal, vai estar escrito também no final do nosso podcast, a gente vai colocar lá direitinho. Tem o nosso site também, tem todos os nossos canais, consegue acessar a gente cada vez mais fácil pelo WhatsApp mesmo, pelas redes sociais. A gente está sempre colocando conteúdo novo. Então, quem se interessou pelo assunto, pela possibilidade de gerar sua própria energia, seja no campo, na indústria, numa companhia de saneamento, a gente está pronto para atender esses projetos. E também aproveito o momento para dizer que, para dar esses próximos passos, a gente está, como startup, constantemente com rodada de captação em aberta. Nesse momento, a gente está captando. Show. Provavelmente vamos lançar uma captação no mercado em breve. Então, se alguém se interessar em investir nesse segmento, também pode vir conversar, daí conversa direto comigo. Show. Cara, brigadão, prazerzaço, cara, show de bola. Pessoal, fantástico esse nosso podcast. Até o próximo. Grande abraço.